mensagem com vocês agora. E, na realidade, essa mensagem eu vou entrar um pouco como introdução de uma série que nós vamos trabalhar no início do mês de novembro. Porque no mês de novembro, no dia 5, dia 12 e dia 19, nós vamos trabalhar sobre batismo. Vai ter o batismo no corpo de Cristo, o batismo nas águas, já preparação no dia 12, o batismo nas águas, preparação para o nosso grande batismo. E no dia 19, o batismo no Espírito Santo. Então, se prepara para essa série. No começo de novembro, nós vamos mergulhar aí nessa série de batismo, tá bom? E hoje eu quero falar um pouco sobre esse tema aqui. Vamos à casa do Senhor. Amém? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Vamos à casa do Senhor? Qual é a importância de irmos à casa de Deus? De fazermos parte disso daqui? Quais são os benefícios que nós vamos aprender? Por que eu falo que essa mensagem entra um pouco nessa série que vamos começar em novembro? Porque aqui eu quero trabalhar um pouco essa ideia dos benefícios de estar inserido na casa de Deus, na obra de Deus, aonde Deus nos trouxe. A Bíblia fala, Efésios capítulo 2, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então há uma passagem, uma outra fase. Eu quero trabalhar com você aqui. E eu estava meditando no Salmo 122, né? Que o nosso tema já é bem sugestivo a esse salmo. E na realidade o nosso tema é tirado daqui do Salmo 122. Bem que a minha esposa falou, não come que quando for pregar vai dar pigarro. Marido, obedecei as vossas maridas, tá? Mas vai passar. Glória a Deus. Salmo de número 122. Vamos lá? Esse salmo aqui é um salmo interessante. Muitos de nós sempre mencionamos só o primeiro verso, mas vamos ler todo o salmo de 122, que vai do verso 1 ao verso 9. Diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobe as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme os mandamentos dados a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e segurança nas tuas cidadelas. O verso 8. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com vocês. No verso 9 diz, em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Buscarei o seu bem. É interessante esse salmo aqui, porque ele expressa uma alegria de estarmos na casa do Senhor. Na realidade, o Salmo 122, ele é intitulado como Cântico de Peregrinação Davídico. Ou seja, isso porque foi Davi que estabeleceu esse salmo. E ele faz parte de um conjunto de salmos que são considerados como cânticos de romagem, ou seja, aquele de romaria, que na realidade, do Salmo 120 ao 134, você vai encontrar esses cânticos que compõem esse cântico de peregrinação, que também é conhecido como cântico dos degraus. É que quando o povo se deslocava das suas cidades para ir a Jerusalém adorar, né? Então, para entendermos um pouco melhor sobre esses salmos aqui, especificamente o Salmo 122, Davi, ele escreveu esse salmo para as pessoas que as pessoas cantassem quando elas estivessem a caminho de Jerusalém para celebrar as grandes festas, as festas que havia na cidade de Jerusalém. Ele é o terceiro salmo de um conjunto de cântico, como eu falei, um cântico de romagem, e ele aqui, ele descreve a alegria
do peregrino ao chegar, ao entrar em Jerusalém, ao chegar na cidade santa. Ele descreve aqui a alegria do peregrino que se deslocou de muito longe. Alguns viajavam dias e semanas para chegar em Jerusalém, outro pouco menos, dependendo de onde aquele peregrino, aquela família morava, para se deslocar, para subir em Jerusalém. Daqui um pouco vamos falar um pouco mais desse contexto, deste costume, porque, na realidade, esses cânticos, eles foram intitulados, construídos, foram por Davi, muitos deles, outros foram pelos filhos de Corá, para que se cantasse nessa viagem que ia em direção a Jerusalém, né, cantando alegremente, expressando. E especificamente o Salmo 122, era quando eles chegaram em Jerusalém, entrassem, descessem os degraus, ou subissem, né, dependendo eles estivessem indo, eles chegassem ali em Jerusalém cantando com alegria, expressando realmente a alegria que se tinha de estar na casa do Senhor. Por quê? Porque, na realidade, Jerusalém, ele era o centro político e religioso das tribos de Israel. Então, o costume era do povo ir para Jerusalém, participar das festas que havia ali, e o povo tinha muito orgulho disso. Levar as suas ofertas ao tabernáculo, onde tinha ali o sumo sacerdote, muitos em agradecimento, muitos em favor de perdão de pecado, muitos na alegria de fazer parte daquele lugar, porque esse era o costume, essa era a cultura. Tanto que quando nós vamos ler lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus, ele tem aquele encontro com a mulher samaritana ali naquele poço, Jesus fala para ela, vai chamar teu marido, ela diz, não tenho, ela diz, bem disseste, tiveste 4 e esse não é teu marido, aliás, tiveste 5, né? Então, o que ela fala? Ela fala algo muito do contexto da época. Ela diz assim, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Porque ela estava naquele contexto de que essa era a cultura, de que ir a Jerusalém, participar das festas, oferecer os seus sacrifícios, ali as suas ofertas, era cultuar ao Senhor, cultuar a Deus. Isso deixavam o povo muito feliz. Cada ano era uma data muito esperada, porque para eles, quando eles iam a Jerusalém, participar das festas, oferecer suas ofertas, seus sacrifícios, era como se eles se aproximassem de Deus. E, na realidade, no Antigo Testamento, essa era a ideia mesmo. Essa era a ideia. Não que eles não pudessem falar com Deus aonde eles estavam, mas eles se sentiam parte de um todo, parte de um projeto maior. Então, essa era a ideia que trazia uma alegria. Então, além de expressar a alegria, o salmista, além de expressar a alegria de estar na casa de Deus, o que o salmista aqui, ele intercede também? Para que haja paz em Jerusalém, para que haja prosperidade nessa terra. Agora, quando nós vamos olhar para a vida de Davi e ver muito dos salmos que ele escreveu, o que nós podemos perceber? Que Davi tinha esse coração. Davi tinha realmente, não era um cântico da boca para fora, só porque ia à casa de Deus. Então, nós não temos nada que fazer, mesmo estamos viajando, vamos cantar alguma coisa, né? Igual quando você entra para o quartel, né? E está lá os homens. Aí vai lá com um sargento lá, com alguém, ele sai na rua correndo, aí passa cantando lá, canta aquelas marchinhas militar, né? Então, o povo ia fazendo isso também, ia cantando, mas aqui era salmos, cânticos, né? Então, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós conseguimos perceber esse coração dele, porque não apenas em Salmo 122, por exemplo, no Salmo 26, o salmista Davi, ele professa, assim, ele declara o que está no seu coração, ele diz assim, eu amo o Senhor, a habitação de sua casa e o lugar
onde tua glória assiste, onde tua glória está. Eu amo o Senhor, eu amo habitar na sua casa e o lugar onde a tua presença está. Então perceba que a ideia aqui na casa de Deus, em Jerusalém, era onde se continha a presença de Deus, porque lembra do tabernáculo, a arca da aliança, então ali representava onde a presença de Deus estava. Olha só, o salmista também, Davi, ele professa com muito anseio, o impulso no seu coração, dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, né, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo de número 27, esse é um dos meus salmos preferidos, Salmo de número 27, né, que eu possa morar na casa, uma coisa peço ao Senhor. O que ele pede? Que eu possa morar na casa de Deus. Olha só o que está no coração de Davi, que está na casa do Senhor, fazia parte de um anseio dele, um desejo na vida dele. Isso não deve ser diferente da nossa vida hoje. Daqui um pouco nós vamos fazer a transição do Antigo Testamento para o Novo e nós vamos entender melhor. Mas aqui eu quero te dar um contexto de como o povo de Deus já vinha sendo preparado para que isso aqui, que hoje nós estamos vivendo como casa de Deus, também é onde nós temos que ter esse anseio, esse desejo, essa vontade de estar. E nós vamos ver os benefícios. Amém? Outro salmo aqui, que nesse caso aqui é pelos filhos de Corá, ele expressa o mesmo sentimento, o mesmo desejo ardente que está ali no Salmo 84. Ele diz: quão amável são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, está na tua presença, na presença do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo e declara: bem-aventurado os que habitam na tua casa. Então, olha só a cabeça desse povo aqui, como vinha sendo preparado. A casa de Deus é onde a ideia da presença dele, é onde ele estava. Então, quando esse povo estava na casa de Deus, ele se sentiu mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Então, nós podemos ver também no Salmo de número 23, um salmo muito conhecido, mas muitos lembra lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas sabe o que o verso 6 diz? Diz assim, olha: a fidelidade, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver o seguinte, a figura é o seguinte: Jerusalém, o tabernáculo, a casa de Deus, era onde a presença de Deus estava contida. Então, à medida que aquele povo se aproximava de Jerusalém, ia para Jerusalém, participava das festas, dos rituais religiosos, eles se sentiam bem, porque eles acreditavam, e era real, estar perto de Deus, porque a Arca da Aliança estava lá. Mas, agora, nos dias de hoje, o que significa para nós a casa de Deus? Nós bem sabemos que Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no verso 16, ele fala que nós somos santuários de Deus. Porque lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz: não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo, santuário de Deus? Então, aqui em 1 Coríntios, Paulo está falando que eu sou casa de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele passou a morar dentro da minha vida. Eu sou templo do Espírito Santo, amém? Agora, qual é o significado de casa do Senhor, né? Eu quero ilustrar para vocês. Pode trazer aqui a nossa equipe aí, a equipe criativa, traz aí que hoje vai ter churrasco, aleluia, né? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Está meio desincronizada, mas vou dar mais uma oportunidade. Pastor Eibe vai dizer assim: que doutrina é essa que o Valdo está ensinando lá em Campinas, né? Então eu tenho uma equipe criativa aqui, ó,
que vai... Pode colocar bem aqui para mim. Esse daí, coloca desse lado, por favor. Desse lado aqui. Esse... Olha, eu falei que ia ter churrasco. Pode trazer mais um pouquinho, só para... Esquenta não, que... Não, aí foi muito. Bem aqui tá bom. Para todos verem. Olha só. Pode trazer a carne. Eu estou brincando, não tem carne não. Olha, meu Deus do céu. Glória a Deus. Não vai ter churrasco, tá, gente? Calma lá. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Vamos ver o significado da casa do Senhor? Eu quero ler com vocês aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Vai estar aí no telão aí. Olha só. Escrevo estas coisas, embora espero e vê-lo em breve. O verso 15 está a chave. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Bem, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, Paulo diz: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Então, aqui ele está dizendo claramente que nós somos a casa do Espírito Santo. Somos o santuário, o templo, né? Aqui já, em 1 Timóteo, Paulo está fazendo um paralelo com essa casa e a igreja. Ele diz aqui, ó: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Ele está falando aqui da casa de Deus. Mas aqui ele está falando da casa de Deus do sentido geral, disso aqui, ó. Né? Porque ele está sendo direto. Saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, no ajuntamento. Aí ele fala que é a igreja. É a igreja. Eu fiquei um pouquinho chateado, vou confessar para vocês, que semana passada o nosso irmão aqui entrou na minha palavra. Eu fiquei ali, poxa, ele entrou na minha palavra, mas foi legal. Parabéns, César, né? Foi muito legal, mas exatamente aquilo que ele falou, essa ideia de ser igreja, né? Só lembrando, ele falou morte na panela, para evitar morte na panela, ser igreja, seja igreja. Então aqui, o que é nos dias de hoje a casa de Deus? É isso aqui? No sentido material, sim, mas no sentido espiritual não é isso aqui. É isso aqui, ó. Nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja. Eu não sou igreja. Eu não sou sozinho, não sou igreja. Você sozinho não é igreja. O que é a igreja, então? O que significa? Paulo está falando aqui, ó. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, a casa de Deus, no sentido natural, é esse ajuntamento aqui, e nós representamos a igreja de Deus. Sim, pastor, o que essa fogueira, essas brasas têm a ver aí? Aí eu quero ilustrar para você o seguinte. A igreja do Deus vivo, ele é um ajuntamento. Isso aqui é um princípio. Às vezes as pessoas erram dizendo, eu sou a igreja de Deus. Não, não somos. Sozinho não sou. Nós somos juntos. E a igreja de Deus é mais ou menos isso aqui, ó. Cada brasa dessa aqui é um membro. Essa aqui é a maior, né? Essa aqui é o César, ó. Maiorzão. Deixa eu procurar o Aderlan aqui. Aleluia. Olha só. Eu quero que você perceba a dinâmica aqui. É o seguinte. Quando essas brasas estão juntas aqui, isso é o conjunto que representa a casa de Deus. A igreja. A igreja. Esse é o significado. Então, Paulo fala em Efésios, capítulo 5, verso 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Isso é difícil de entender no natural, as pessoas não entendem. É por isso que muitos são facilmente ludibriados, dizer que a igreja é qualquer coisa, não é. A igreja tem ela tem um DNA espiritual, um DNA de Cristo, porque a Bíblia deixa muito claro que é o cabeça
da igreja é Cristo. Agora, a palavra igreja, ela vai aparecer, olha, isso aqui é interessante, a palavra igreja, ela vai aparecer pelo menos 73 vezes no Novo Testamento. E ela vem do original grego, que é eclésia, ou eclesia, né? Eclésia. E o significado é, olha só o significado, reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para um lugar público. O que é a igreja? Igreja é uma reunião de cidadão, composto não de um cidadão, mas de cidadãos, no plural, né? Que eles são convidados a sair do seu lar para se reunir em um lugar público, né? Ou seja, uma assembleia. Um outro sentido é um grupo de cristãos reunidos para adorar a Deus em um encontro eclesiástico. Isso aqui que nós estamos fazendo é igreja. Amém? Isso é igreja. E qual é os benefícios? Qual é o sentido disso? Vamos já chegar lá, né? Porque o que nós aprendemos? Que todas essas definições deixam bem claro que ter um lugar para nos reunirmos juntos, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, é vontade do próprio Deus. Isso daqui é vontade de Deus. E uma vez que eu sei que isso aqui é vontade de Deus, logo eu vou imaginar que isso aqui é importante. Isso aqui tem que ser levado a sério. Isso aqui não é uma brincadeira. Que na realidade, para mim, e estudando um pouco sobre o assunto, eu entendo que isso aqui é apenas um ensaio para o grande santuário celestial. Isso aqui é um ensaio, nós estamos nos ajuntando, nos ensaiando, nos preparando para um grande santuário celestial. E olha só, quando eu vivo a igreja de forma séria, eu já estou, pela fé, habitando lá. Pela fé, eu já estou habitando nesse lugar celestial. Então, eu quero aqui falar o seguinte, vamos ver aqui uma mentira para enfraquecer a nossa fé. Qual é a mentira que nós talvez estamos ouvindo por aí? Qual é a mentira que está sendo pregada a muitos? E, infelizmente, muitos dizem, não, é isso mesmo. Porque talvez muitas dessas pessoas tenham se decepcionado com a igreja, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu estava ouvindo um pregador e eu concordo 100% com ele. Não lembro quem é, mas alguém falou assim, um pregador muito sério, disse assim, a igreja de Jesus, ela é pura, não tem defeito. Ela é sem mancha, sem mácula. A igreja do Senhor. A igreja. Né? Essa igreja espiritual que ele vem e vai levar para si. Ele não vai levar uma igreja defeituosa. Então, se eu, no meu particular, sou defeituoso, quando eu chegar para a igreja, eu preciso me esforçar ao máximo para me ser igreja santa, com todos. Porque é essa igreja que vai. Se tiver um membro defeituoso, uma unha encravada, vai ser tirada, ó. Né? Então, isso é muito profundo, não dá para nós trabalhar muito aqui, mas eu quero falar sobre qual é a mentira, pastor. Não precisa ir à igreja. Você já ouviu isso? Você não precisa ir na igreja, você é a igreja. Você no seu quarto, você pode buscar Deus. O véu do templo se rasgou, você pode entrar e ser igreja. Você pode ir lá buscar Deus. Você pode adorar a Deus. Sim, você pode. Mas o que você não pode é ser desvinculado da igreja. O César falou muito bem, se o meu braço, que ele falou, o braço dele, né? Que é o pequeno, velho, né? O braço dele fosse cortado e jogado no canto, o que ia acontecer? Ia apodrecer. Mas o resto do corpo ia? Não, o resto do corpo ia ser, o cotoquinho dele ia ser, né, ia cicatrizado, né? Ia ser cuidado.
que as próprias células do corpo, que estão interligadas em outros membros do corpo, elas iam ajudar nessa cura. Olha só, isso é profundo. As outras partes do seu corpo, os outros membros iam ajudar também, não é só remédio, não. O remédio, ele ajuda a acelerar o processo, mas o seu próprio corpo, se ele tem uma autocura. Você já pegou algum ferimento que você não passou nada? Um cortezinho, ele não vai cicatrizando? É com a ajuda das células do seu corpo, que estão interligadas entre todo o corpo, né? Entrei aqui numa área que eu não sou muito bom. É biologia, é? Biologia humana, né? Muito bem. Então, você não precisa ir à igreja, isso é uma mentira. Isso, na realidade, o que está acontecendo aqui? É algo que está sendo tentado fazer você o seguinte, ó. Você não precisa vir para a igreja. Igreja é problemática, tem vários membros, ó, são tudo, uns são maiores que uns querem ser melhor que os outros. Olha, tem um aqui que está pegando fogo, o vermelhão está no reteté esse aqui, né? Esse aqui, você está frio, amigo, olha só, você nem ora direito, né? Então, você não precisa, sabe o que você faz? Vai para a sua casa, fica lá, sabe? Fica lá na sua casa, você não precisa de igreja. Aí, você vai para a sua casa, fica lá. Olha só, coitadinho. Deixa eu ver quem é esse aqui. Não, estou brincando, não é ninguém, não. Essa é a proposta. Você não precisa ir para a igreja. Não é importante ir para a igreja. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao verso 25. Estude na sua casa. Estude. A gente fala muito do verso 25, que eu quero falar aqui também, mais uma vez quero falar. Coloca aí o verso 25, Hebreus capítulo 10, verso 25. Mas o contexto ali de Hebreus capítulo 10, do 19 ao 25, é interessante você estudar. Mas o 25 diz assim, ó, não deixemos de reunir-nos, não deixemos de congregar, né, como outra tradução fala. Como está aí? Cadê, mano? Faltou no ensaio? Ai, meu Deus, agora... Olha só. Não deixemos de reunir-nos como igreja. A Bíblia está falando isso. Segundo o costume de alguns. Isso aqui já era um mal daquela época. Já era um problema. Já estava tendo problema ali na igreja. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está falando aqui do grande dia. O dia que o Senhor vem se encontrar com a sua igreja. Amém? Então, quando você pega o contexto de Hebreus, o que nós vamos perceber aqui? O livro de Hebreus, que na realidade não é um livro, é uma epístola, ela foi escrita para os cristãos judeus de nascença. Por isso que ela é chamada livro dos Hebreus. Né, que era especificamente, diretamente para eles. Mas por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos, estavam justamente naquela época da igreja primitiva, sendo perseguidos e corriam o risco de abandonar a fé, por causa das pressões, por causa das dificuldades, das circunstâncias. Então, por causa disso, eles estavam deixando de ir para a igreja, alguns, não eram todos, e com o risco de voltar à fé antiga, ou seja, a antiga religião, a religião do Antigo Testamento, de ir para o templo, fazer sacrifício, aquela coisa toda que a partir do sacrifício de Jesus não é mais necessário se fazer aquilo. Nós já falamos até um pouco sobre isso em uma das nossas séries, né? Então a epístola de Hebreus, ela parece mais um sermão de encorajamento, de repreensões, de ensinamento para essa igreja de judeus de nascença que estavam passando por essas dificuldades. Agora, a proposta de não ir para a igreja é exatamente para enfraquecer a nossa fé, porque você há de concordar comigo, os irmãos que aqui estão, eles estão pegando fogo ainda, ó. Amém? Esse irmão aqui está frio. Muito rápido. Dá até de morder.
Não, ele ainda está um pouquinho, uma fagulhinha aqui, ó. Ele ainda está dando uns curto-circuito aqui. Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu vou para a igreja ou não vou? Eu vou ou não vou? Mas a tendência é essa. Olha, eu não ouso pegar aqui. Nesses daqui, esses daqui estão. Mas esse irmãozinho aqui que caiu na mentira que não precisa ir para a igreja, fica na sua casa que você vai dar conta. Fique na sua casa. E aqui, gente, eu não estou falando para trazer um julgamento de você, uma vez ou outra, eventualmente, você deixar de vir na igreja, porque talvez você adoeceu, ou talvez seu trabalho. Não, isso não é, essa não é a ideia. O livro de Hebreus fala, não deixemos de reunir-nos, né, de congregar como igreja, não deixemos, ou seja, deixar de fazer isso. São pessoas que decidem, hoje, a partir de hoje, não vou mais para a igreja, porque não há necessidade. Eu posso muito bem orar no meu quarto, eu posso muito bem buscar Deus, eu posso muito bem fazer as minhas preces. Mas, na realidade, uma pessoa pode fazer tudo isso. Deus vai ouvir? Claro. Vai responder? Aí eu já não sei. Só pela misericórdia. Se uma pessoa dessa estiver pronta para ouvir, ele vai dizer, volta para a igreja, meu filho. Lá eu tenho o quê? Vou pegar na mão, irmãozinho. Vou pegar pela mão esse irmão aqui, tá? Vou pegar, é o que o resto do corpo deve fazer, pegar pela mão. Pegar pela mão e vamos, vem aqui, irmão, cultuar o Senhor. Fica aqui entre esses irmãos que estão pegando fogo aqui, os irmãozinhos do manto. O irmãozinho do manto. Olha o irmão do manto aí. Alex, eu acho que eu já lhe encontrei aqui, Alex, ó. Olha o Alex aqui, mano. Pegando fogo. Eita Deus. Vamos virar uma... Não, estou brincando. Volta, né? Então, essa é uma mentira. Eu já sentei com uma pessoa, pessoalmente, olho no olho, e a pessoa tentando me convencer de que eu estava errado. Eu digo, eu não estou falando por mim, estou falando pela Bíblia. Cada um acredita naquilo que quer. Vamos ver aqui agora, deixa eu ver meu tempo, que o tempo está correndo, 3 verdades sobre nós, sobre você e eu e a igreja, de forma geral. Amém? Primeira coisa, primeiro ponto aqui, primeira verdade, fomos escolhidos para servir. Eu preciso entender que o benefício maior de eu fazer parte da igreja do Senhor não é para receber, sabia disso? Sabia? A primeira coisa que eu preciso entender é que, como igreja, eu tenho que estar pronto para servir. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para isso, para servir no corpo de Cristo. João 15:16 diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Ou seja, Deus nos chamou, Deus nos escolheu para que nós produza dentro do seu reino. Então, a primeira verdade que eu preciso entender quando eu venho para a igreja, porque se eu vim para a igreja só querendo, eu quero uma boa música, eu quero uma boa pregação, eu quero um bom ambiente, eu quero, você vai se frustrar. Porque vai que naquele dia que você quer, você quer eu quero ouvir uma boa música, aí o louvorzinho aqui está desafinado, está meio desalinhado, começa a miar um para cá, outro para lá. Que não acontece isso aqui, tá? Não acontece. Aqui os irmãos são fogo puro. Que os irmãos, né?
Às vezes eu tenho que conter, senão eu fico aqui no sapatinho aqui, pulando no fogo. Mas, entenda comigo, eu não estou dizendo que você não vai receber, você vai, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Ela está dizendo que mais bem-aventurado não é só dar. Ou seja, eu sou mais feliz, eu sou mais realizado, eu sou mais bem-aventurado se eu tiver com essa mentalidade de dar. Então, eu venho para a igreja, eu fui escolhido para servir, eu venho para a igreja para me contribuir. Primeira coisa que você deve sair da sua casa para vir para a igreja, vamos à casa do Senhor, é você prestar, é você dar culto a Ele. Primeira coisa. Se você sair da sua casa, não, hoje eu quero receber minha bênção. Número 1, quero receber minha bênção, por isso eu vou para a igreja. O que acontece? Você pode se frustrar, porque você pode não receber. Agora, se você vir, não, eu quero estar na casa do Senhor, eu quero adorar a Ele. Se Ele achar por bem me abençoar, amém. E deixa eu falar uma coisa para você, segredinho, para ele não ouvir. Ele quer te abençoar. Ele quer, amado. Nem precisa você ficar desesperado. Já foi determinado que ele vai. Na realidade, ele já te abençoou. Paulo fala isso aos Efésios. Nós somos abençoados por Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós já somos abençoados. Então, a primeira motivação é vir servir ao Senhor. Eu quero me prostrar diante dEle. Eu quero entoar cânticos a Ele. Eu quero prestar culto a Ele. Eu quero saber o que a minha igreja está precisando. O que eu posso contribuir com a minha igreja. A sua igreja não é esse templo aqui. Somos nós. Somos nós. Por isso, se você sentir movido por Deus e abençoar um membro desse corpo, abençoe. Abençoe, de preferência eu primeiro. Estou brincando. Estou brincando, gente, estou brincando. Sinta de Deus. Não faça nada por impulso. Mas o que eu posso? Saia com essa mentalidade. Eu quero que você, a partir de hoje, vire a chave. Não estou dizendo que você vinha com a mentalidade errada, mas vamos praticar isso para você ver o resultado. Há muitos anos eu tenho praticado isso na minha vida. Há muitos anos eu tenho decidido servir. É por isso que, desde muito cedo, graças a Deus, eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, o meu chamado, o chamado de Deus para mim. Eu disse, eis-me aqui, me manda para ali. Eu não sabia que esse bem ali era Campinas. Na época, né, que eu falei, depois ele foi me mostrando aos poucos, né? Eis-me aqui, me envia bem ali, eu falava, né, que eu não queria sair de Santarém. Esse era o meu, eu sempre falava, né, irmão, falava, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Né? Quebrei a cara. Não quebrei não. Deus, eu estou aqui. Glória a Deus. Amém? Então, nós fomos escolhidos para servir. Essa é a primeira verdade. Por isso, encontre o seu chamado. Qual área você pode servir a sua igreja? Nós temos diversas áreas aqui, e aí eu vou fazer uma propaganda bem legal dos ministérios, né? Nós temos o Atmosfera. Cadê a galera do Atmosfera aí, gente? Eita Deus, né? Vai crescer, vai crescer. Cadê a galera da técnica que nós estamos precisando? Olha aí, os irmãos. Deixa eu ver se vocês colocaram para mim o meu texto, né? Se não me ajudar, não ajuda, hein? Estou brincando, né? Então, Pasquides, olha aí, no louvor, olha só. Por sinal, deixa eu falar uma coisa para você que eu lembrei agora no louvor. Olha, final do ano, no nosso culto de Natal, nós queremos fazer uma programação bem legal. Então, se você canta no banheiro, você está convidado, né? No Natal, nós vamos fazer uma programação aqui, né? Uma cantata bem legal, né? A nível padrão Church Campinas, glória a Deus. E você está convidado. Procure os líderes desse ministério, que é o André e a Brenda, né? Nós vamos fazer uma programação muito, muito legal, tá bom? Glória a Deus. Amém. Muito bem,
Segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês aqui é, uma vez que você entende que você foi chamado para fazer parte da igreja do Senhor, você quer servir, saiba que Ele vai te capacitar. Ele te capacita. Olha, 2 Timóteo capítulo 2, do verso 20 a 21, fala o seguinte: numa grande casa há vaso, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Agora olha o 21, e é aqui que você vai fazer a sua escolha. Se alguém se purificar dessas coisas, que coisas? As coisas do mundo, do pecado, aquelas coisas carnais, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, você só precisa se entregar a Ele, você só precisa se purificar, você só precisa estar à disposição, que Ele vai te capacitar. Sempre nós vamos nos achar incapazes, isso é muito natural. Se você for convidado, por exemplo, se hoje alguém te convidasse para liderar um life group, para discipular alguém, e você não está fazendo isso, talvez você se sentiria incapaz. Isso foi assim com Moisés, em Êxodo capítulo 3 e o capítulo 4, mostra Moisés dando pelo menos 5 desculpas para não aceitar aquilo que Deus queria que realizar através dele. Ele se achava incapaz, e até aí tudo bem, porque realmente, como seres humanos, nós somos limitados, mas Deus, se Ele te chama, se Ele te escolheu, Ele capacita. Amém? Sabe por quê? Porque Deus, a obra é dele, Ele não é negligente, Ele não vai chamar alguém despreparado, desqualificado, para fazer algo sem que Ele o capacite primeiro. Ele te chama e te capacita, e você vem e faz. Amém? Gideão também em Juízes, no capítulo 6. Enfim, tem tantos personagens que nós vamos olhar, né? Edivaldo, 1999, capítulo 1, já no primeiro capítulo já foi dizendo, não quero, né? Capítulo 1, verso 1. Você, em algum momento da sua vida, você olhou para você, não, mas não dou conta. É normal isso, mas nós precisamos entender, isso aqui é uma verdade. Não preocupa, Ele te capacita. Por quê? Porque você faz parte de um todo, de um conjunto, de um projeto maior do que nós mesmos, é um projeto de Deus. Eu gostei dessa frase aqui, ó. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Essa frase é atribuída a Albert Einstein, não sei se foi ele que falou, mas eu achei interessante. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Se você vai se entregar, se você vai deixar Deus te usar, só depende da sua vontade. Eu quero, e você persevera naquilo, e Deus vai te usar. Seja num life group, seja para discipular alguém. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma igreja viva. E para terminar, esse aqui, ó. Nós servimos em conjunto. Amém? Interessante o que está escrito em Esdra, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim, ó. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Essa união, essa unidade, eles se reuniram juntos para fazer algo. O que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam construindo o altar de Deus, o altar onde se adorava a Deus através de sacrifícios. Então, nós como igreja, nós somos chamados para servirmos juntos. É esse ajuntamento que faz a diferença. O irmãozinho aqui já está pegando fogo. Só bastou voltar para a igreja. Eu nem ouso mais pegar aqui. Agora, deixa eu falar uma coisa para você muito interessante. Qual é a nossa responsabilidade com tudo isso? Primeira coisa é nós entendermos
identidade que eu e você, junto, nós temos como igreja. Porque à medida que nós entendemos isso, nós vamos chegar longe. Nós vamos alcançar coisas inalcançáveis. Porque quando a igreja se reúne, quando a igreja está junto, você pode sim estar no seu quarto, em oração, falando com Deus, que nós chamamos de TSD, tempo a sós com Deus. E isso é super importante, isso é indispensável para a nossa vida. Agora, nós precisamos disso aqui também. E o Espírito Santo gosta disso aqui. Deus, é vontade de Deus que nós tenhamos uma igreja que se une, que se ajunta, que cresce em propósito. E aí, o que acontece? Quando o Espírito Santo vem e sopra sobre essa igreja, fogo, há fogo, há fogo. Há fogo de Deus, quando o Espírito Santo vem e sopra sobre a igreja. Porque nós estamos juntos, unidos num só propósito, numa só visão, numa só ideia, cultuando, prestando culto ao Senhor. Por isso o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu amo estar na casa do Senhor. Tirando todo tipo de religiosidade. Eu preciso ir na casa de Deus, porque se eu não for, isso, aquilo, não. Eu preciso estar na casa do Senhor, porque eu quero estar no fogo conjunto, no fogo do Espírito Santo, junto com meus irmãos. Eu posso ter esse fogo também no meu TSD, mas junto com os irmãos também eu quero, eu posso, eu amo. Amém, igreja? Você pode ficar em pé? A casa de Deus deve ser um local onde a fé, o amor, a alegria, crie um ambiente onde possa existir a comunhão entre os irmãos com Deus, aonde isso promova o bem, o bem-estar. É por isso que muitas vezes, e eu vou falar isso com propriedade e autoridade, que eu já vivi isso, muitas vezes, eu vim para a igreja e saí avivado, porque veio uma palavra, veio o vento do Espírito Santo, e junto com os meus irmãos, nós somos aquecidos. Amém? Fecha teus olhos, deixa o Espírito Santo soprar sobre este lugar, deixa o Espírito Santo trazer o sopro, que traz fogo, que traz vida, que traz unção, que traz realmente transformação em nós. Que tire toda a frieza, toda a mentira de que eu não preciso disso aqui. Eu preciso sim, eu preciso estar como igreja do Senhor. Aleluia. Esse é o som da tua igreja apaixonada. Fascinada por ti, vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus. Vem dançar, vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem Jesus. Aleluia. Vem dançar, eu só quero. Aleluia. Eu só quero te. Charles Spurgeon, o príncipe, né, do Evangelho na década de 1800,
nos anos 1834 para frente, né, do nascimento dele, naquele período, ele trabalha o Salmo de 122 e no verso 9 ele termina falando algumas coisas interessantes. Ele diz, o verso 9 do Salmo 122, fala assim: em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. E ele trabalha que esse buscar o bem da casa, em favor da casa do Senhor, do nosso Deus, buscar o bem, ele fala, orando pela igreja. Ou seja, orando por todo membro, por todo o corpo de Cristo. Ele fala, trabalhando na igreja, se envolvendo, dando a sua contribuição naquilo que lhe é possível. Ele fala, trazendo outros para cultuar. Quando ele fala isso, ele está dando aí aquela ideia de que se é bom para você, convide pessoas, traga sua família, seus familiares. Ele fala, mantendo a paz, porque às vezes pessoas se levantam trazendo fofocas, trazendo conversas, trazendo guerras dentro da própria igreja. Não, é nosso papel como membro dessa igreja trazer a paz, manter a paz. Se depender de vós, tende paz com todos os homens, que diz a Bíblia. E outra coisa que ele fala é vivendo de modo a recomendar. Ou seja, ele está falando aqui que nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, devemos viver de modo a recomendar. Ou seja, o meu comportamento deve falar mais alto que o meu convidar. Ei, vamos para a igreja. Não, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso exemplo deve falar mais alto e dizer, opa, aquela pessoa é diferente. Deixa eu ver aonde ela convive. E ela vai perceber que você faz parte de uma igreja, de um corpo vivo, uma igreja. E é nessa igreja que tem mudado a tua vida. É nesse corpo, os irmãos ajudando uns aos outros. Amém? Você recebe isso? Nós somos a igreja do Deus vivo. Coloca a mão no teu coração, deixa eu abençoar a tua vida. Oh, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso e poderoso. Salmo 122, ó Deus, quando Davi ali se alegra estar na tua casa, se alegra no simples fato de ser convidado a estar na tua casa, porque a tua casa é isso aqui, somos nós, que o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu. Por isso, Pai, que este fogo nunca se apague, que esta chama nunca se apague, Pai, e que Teu Espírito Santo continue soprando sobre esta igreja, sobre cada família aqui, meu Deus, sobre cada membro desta igreja, para Te honrar, para Te adorar, para Te exaltar, meu Deus. É no nome do Senhor que eu oro, meu querido, pela tua vida, e que este fogo do Senhor possa te aquecer todos os dias, independente das circunstâncias, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos aos céus, e que a graça do nosso Deus, o amor infinito do seu Filho amado, Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que aquece esta igreja, que aquece o teu coração, esteja sobre você, não somente hoje, não somente essa semana, mas para todo sempre, igreja viva do Senhor, do Deus vivo, receba em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Teu abraço queremos sentir. Aleluia. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Uma semana de sucesso, de vitória, de muita bênção. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém.